Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à certificação Agent Builder. Estou muito feliz que você está aqui, porque você pode ter passado por outras aulas minhas, chegado aqui direto de paraquedas. O importante é que esse curso, ele é capaz de te dar dinheiro, né? O que eu quero dizer com isso? Eu vou adotar uma metodologia chamada aprendizagem baseada em projeto. O que significa? Em cada módulo, eu vou dissecar um projeto real, um caso real que algum cliente assinou o contrato, pagou para a gente fazer, um projeto interno que é muito importante para a gente, valor financeiro comprovado de mercado, beleza? Vou pegar esse projeto e vou ensiná-lo a implementar de cabo a rabo. Você vai sair de cada módulo com um projeto vendável. E aí, claro, para entregar um projeto, um agente de IA no WhatsApp, talvez a gente tenha que abordar alguns conceitos, como base de conhecimento, prompt, criação de agente, por aí vai. Cada projeto vai ter um tema, alguns tópicos que são importantes para que você evolua como Agent Builder, tá certo? Para você entender, ter essa visão macro que um Agent Builder tem que ter, eu vou trazer como eu penso e como o nosso time pensa antes de conceber ou antes de executar qualquer projeto. Talvez você já tenha visto algumas coisinhas aqui, mas preste atenção nesse fluxo. Primeiro não esqueça disso. A IA generativa é realmente uma grande revolução de tecnologia que pode ser implementada por qualquer empresa que tenha especialistas em negócio e IA. Especialista em IA, é claro, vou te falar, tem outros cursos por aí que também te ensinam a ser um especialista em IA, ou seja, implementar algum agente, alguma solução de IA. Tem, confesso que tem. Talvez até Brasil e mundo, milhares, não faço ideia. A questão é, o que a maioria ignora é essa palavrinha que eu falei antes, negócio. Se você é um dev, é um programador, uma pessoa que já tem uma cabeça mais técnica, é difícil, para a maioria é difícil pensar como um profissional de negócio. E aí que vem a oportunidade, porque essa revolução toda da IA, a parte técnica sendo feita usando IA, está cada vez mais fácil. O profissional de negócio que aprender, portanto, IA e conseguir juntar esses dois mundos, aí deita o cabelo. E é por isso que eu falo que num projeto não se trata só do prompt ou de criar um agente. Isso aí é mole. Isso eu faço em 10 minutos. Agora, um projeto de verdade, com aquele mesmo agente, aquele mesmo prompt, pode ser que demore semanas ou meses para entregar, para implementar numa empresa, botar em produção, saca? Então, essa palavra aqui, esse entendimento que é, eu sou um profissional de negócio e eu não posso esquecer dessa parte na hora que for implementar um projeto de IA. Certo? E os desenvolvedores têm que correr atrás mesmo. O programador, dificilmente você encontra um que sabe de negócio, que queira saber de negócio. O que acontece? Acaba entregando um projeto totalmente desalinhado com a expectativa do cliente, a expectativa da empresa, porque não se preocupou em saber processo, entender como a organização funciona, a dor que aquele projeto está resolvendo, para quem aquele projeto gera valor. Então, essa galera, se você é mais técnico, está me ouvindo aqui, entenda, você precisa saber precificar, saber negociar prazo, saber atuar como gestor de projeto, como um PO, como um especialista em produto, sabe? É sentir genuinamente, querer saber qual é a dor que você está resolvendo daquela pessoa, daquele time, daquela empresa. Fechado? Importante. Se você resolve isso, você sai desse bolão aqui, ó. Essa galera toda que vê ROI decepcionante, 90% dos projetos travados, 80% não vê resultado. Em resumo, 80% dos projetos não vão para produção, ficam presos, morrem como pilotos, MVP, brincadeirinhas de IA. E não sou eu que estou falando, olha aí, BCG, 70% do esforço tem que ser em pessoas e processos. Foca nisso. E a gente já falou um pouco, se você assistiu algumas aulas prévias, gratuitas que tem por aí, você vai se conectar mais fácil com esse método Pareto, tá? E aí, recapitulando, e isso aqui tem que estar na sua cabeça. Se alguém te der alguma ideia de projeto, você tem que passar descoberta, modelagem, priorização, execução, tem que surgir na sua cabeça, beleza? Descoberta, conversa com a Kai, né? As aulas 1, 2 e 3 gratuitas. Você chega aqui já sabendo, você já conversou com a Kai. Em muitos treinamentos, palestras, a galera aqui da Pareto também, todo mundo conhece a Kai, que é uma agente de IA no WhatsApp. Mostra aí, Vini, pra gente. Olha ela aí. Ela é uma entrevistadora. Lembra? Se você já usou, você lembra. Se não usou, ó, foca aqui. Você vai ter como material complementar essa entrevista com a Kai pelo WhatsApp ou pela Tess, como um agente lá, que você pode até clonar pro seu workspace. A Kai nada mais é que um agente que foi moldado para identificar dores das pessoas, desafios que as pessoas estão passando, os profissionais estão passando, e aprofundando neles, entender um pouco do contexto da empresa, do cargo da pessoa, a experiência que ela tem, a expertise que ela tem, para depois trazer recomendações de projetos de IA generativa, ou seja, projetos que a gente consegue resolver com essa tecnologia da IA que a gente conhece hoje desde o boom do ChatGPT, tá certo? Isso ajuda
ajuda muito. Não dependa só da IA, né? A IA, a KAI, ela não substitui uma entrevista, uma reunião que eu faço com o cliente. Ela complementa um potencial cliente. Muitas vezes eu tenho que até visitar uma empresa presencialmente, sentar do lado de um profissional ali e ficar acompanhando como ele faz as coisas, tirando dúvida, fazendo perguntas para pessoas de diferentes departamentos, diferentes áreas, para eu conseguir fazer uma boa descoberta. A IA me ajuda, dá assistência. Agora, você contar que a KAI vai fazer todo o trabalho para você, aí já começa errado. Beleza? É sempre com, tá vendo? Com IA, com a KAI nesse caso, né? É IA. É sempre aquela tarefa do profissional, do Agent Builder, com o IA. Fechado? Descoberta. Você ainda não brincou? Escaneia o QR Code, conversa com ela. Por enquanto é brincadeira, tá? E vamos pro passo 2. Método Pareto. Modelagem com IA. Como a gente faz isso? Modelagem é você, a partir das ideias, você fazer o desenho, né? O desenho do processo, como que funciona cada etapa, quais são os dados de entrada, os dados de saída, em quantas etapas, quantas pessoas envolvidas. Você precisa entender como é, né, o processo aí, olha. Etapa 1, 2 e 3, tudo com seres humanos, nada automatizado, tá tudo bem. Você entendeu. E aí depois você vai, com esse desenho claro, com mapeamento de processo bem feito, você consegue saber onde você vai encaixar a IA. Tá aí, ó, um exemplo só de processo envolvendo várias etapas usando IA generativa. Essa etapa, inclusive, é feita manualmente usando a assistência da IA, que é muito interessante. Já é um meio termo e que já gerou muito valor para esse cliente aí da área do direito. E aí depois a gente foi pro próximo passo, que é a execução automatizada, que aí vira um projeto. Mas muita atenção nisso aí. Quando você desenha um processo manual, você pode cair numa pegadinha, num engano, que vai comprometer a qualidade do seu projeto. Nesse mundo de IA generativa, o mais importante é a qualidade, o aumento de qualidade que você vai ter com essa solução. Não é a velocidade. Produtividade, se você já está usando, tem certeza que você está usando, ChatGPT, Gemini, Tess, seja qual for o modelo de IA, o LLM, você está vendo produtividade. Se você usa um pouquinho, você dá uma chance para IA, você vê que a produtividade melhora absurdamente. A velocidade aumenta mesmo. Só que isso não mexe com muita facilidade o ponteiro da empresa, que é aumento de receita ou redução de custo. E aí que entra o ponto-chave para mim. Qualidade é o maior ganho que você pode entregar num projeto de IA. Se você for ver o fluxo, e aí que você tem que se atentar para não cair na armadilha que eu tinha comentado, o processo ele é daquele jeito porque tem seres humanos, porque ele não tem automação, porque ele não tem IA. A partir do momento que você pode embarcar IA, você consegue fazer coisas que não eram possíveis com o ser humano. Um exemplo, eu tenho um processo que eu desenvolvi aqui para o time comercial da Pareto, para a gente analisar, né, um processo que a gente precisa analisar reuniões comerciais que o vendedor fez com o potencial cliente e preencher um relatório, dar um feedback, responder um questionário. São várias coisas assim que a gente implementa. Esse é um processo, essa é uma forma. Se eu for automatizar só isso, eu vou gerar um valor? Vou, mas muito menos do que eu poderia. Agora, ao fazer com IA, eu posso analisar 100 reuniões de uma vez, fazer comparativos entre elas, da mesma pessoa com várias outras pessoas e preencher um questionário muito mais rico, com a ajuda da IA. Eu faço a análise depois, valido, a IA avalia também, a gente chega à conclusão junto e submete para que o vendedor receba como feedback. Entende? Eu nunca analisaria 100 reuniões de uma vez só, ou naquela semana, ou mesmo naquele mês. Eu escolhi algumas, selecionadas inclusive pelo vendedor. Agora não, eu posso analisar todas as reuniões dele, porque é a IA que vai fazer isso. E vai me pingar ali, vai me avisar, ou vai destacar, ou vai trazer para mim, de acordo com as minhas regras de negócio, as que eu realmente vou entrar mais a fundo, que são necessárias, sabe? Ela faz até uma triagem para mim. Só nesse exemplo, já são umas 3 atividades que não dava para fazer por priorização de tempo de um CEO, de um diretor de vendas, né, ou de um líder daquela área, ou porque era desumano mesmo, não dava para fazer, é inviável ser feito manualmente. Fechado? Se atente a isso, porque as habilidades da IA são tamanhas, ainda mais agora, nesse momento que talvez você esteja assistindo aí, já nem sei em que pé vai estar a plataforma ou as plataformas que eu vou entregar aqui ao longo desse curso, daí para melhor, com certeza, mas você vai se encantar. Se você acompanhar comigo aqui, a gente evoluir junto nesse curso, as plataformas vão evoluir em paralelo e eu vou trazendo essas atualizações nas aulas, sabe? E você vai pegando. Por isso que você não pode demorar muito para assistir às aulas.
Assista assim que você tiver acesso. Não deixe esse curso para depois, porque senão pode estar totalmente defasado, ou você até perdeu o acesso, beleza? Modelagem, desenhou, botou no papel, começa no papel, né? Põe no papel ou no tablet, depois joga para IA, joga foto para IA no WhatsApp, ou na própria Tess, ou no ChatGPT, ou no Gemini, e pede para transformar aquilo num desenho bonito. Meu papel é horroroso, meu diagrama é horroroso. Depois que eu desenho e passo para IA, fica uma coisa bem mais bonitinha, beleza? Ainda mais com essa identidade visual aprovada pelo marketing da Pareto, beleza? Priorização, beleza, tem um monte de desenho. Você tem 5 ideias. Não dá para fazer todas de uma vez, né? Vamos priorizar. Para priorizar, vem o AI Canvas. Esse AI Canvas é onde a gente preenche para cada projeto, ou se você já está mais familiarizado, você pode aplicar um princípio de Pareto em 80-20 e fazer um único Canvas já com vários projetos, no esquema de post-it, né? A gente tem ferramentas aqui complementares para você. Link, né, para fazer no Canva, ou então até um appzinho que eu fiz para facilitar o preenchimento do AI Canvas. Se você tem um textão já, se você gravou um áudio, qualquer coisa do tipo, tem já um relatório em texto, joga ali, a IA já faz para você, já preenche o Canvas para você, beleza? Nesse caso, você pode priorizar vários ao mesmo tempo, né? Abordar aqui vários e priorizar nessa caixinha aqui de priorização, tá? O importante é, isso aqui, lembra que eu falei no início? O profissional de negócio tem que cair para dentro disso aqui, tem que ser fácil para ele. E quem é mais técnico tem que aprender essa camada de baixo aqui, ó, os fundamentos, estratégia, fonte de dados, ferramentas, para quem é, o time que vai desenvolver e dar manutenção, os KPIs, que é diferente do valor, certo? Preenche isso aqui. Faz isso como parte de um entregável. Compartilha até com a gente. Cara, vai ser muito... Você não sabe a alegria que você vai me dar se você preencher esse AI Canvas e compartilhar nos canais aí que a gente vai dar acesso para você poder compartilhar isso, tá? Seja na comunidade, na plataforma que a gente está lançando, ou seja ali no meu WhatsApp, no meu e-mail, para o nosso time. Não vai faltar caminhos para você compartilhar o que você realmente está fazendo. Isso mostra que a gente está no caminho certo e que você, aprendendo, também vai dar feedback, vai gerar material que a gente pode abordar em outras aulas ao vivo, por exemplo, de tira dúvidas, um monte de coisa que a gente está planejando aí para os próximos meses, tá bom? Isso é um entregável. Se você ainda faz isso para um potencial cliente ou chega numa reunião presencial, com isso aí impresso, num papel bonito, preenche com ele, já chega mais ainda com o dever de casa feito e algumas sugestões já preenchidos, até encadernado, se você já chegou aí numa fase de ter 5, 10, 20 projetos de IA no seu portfólio. Nossa, isso encanta. Eu já falei, clientes pagam mais pra gente por conta desse zelo, desse carinho que a gente tem e que não é em vão, não é só frufru, sabe? Não é só enfeitar o pavão. Isso aqui faz muita diferença na hora de entregar um projeto. Você não sabe a quantidade de problema que os executores e implementadores de projeto enfrentam por não parar, ter a paciência de desenhar isso aqui antes de cair na execução, beleza? E só mais esse passo, porque depois, para fechar o método Pareto, descobriu bem, diagnosticou bem, modelou, desenhou, priorizou, né? E a priorização ali envolvendo métricas de negócio, métricas financeiras, métricas técnicas, tudo tá dentro dessa caixinha. Aí você vai com cabeça tranquila, né, com a consciência tranquila, partir para a execução. E aí, claro, quando a gente fala de execução, esse projeto de IA, que eu achei até um nome legal, eu vou chamar aqui de um artefato, né? O projeto de IA é um artefato. Por que isso? É uma coisa mais macro. Dentro desse artefato, você vai ter um resumo, um overview, uma visão geral, que é bom para apresentação, é bom para você ler, decorar aquilo e ter de cabeça, ó, essa visão geral desse projeto de IA, essa visão geral desse outro. Um compilado ali, um resuminho. Aí depois vem a parte comercial, para quem é, quais dores ele resolve, quais são as possíveis objeções, como que você precifica, qual é o setup que você tem que cobrar, qual é o valor da mensalidade, da manutenção, como que você negocia, como é que você dá a margem, como é que você entende para quem você oferece por um valor maior, outros por um valor melhor, para viabilizar, para fechar aquele contrato, sabe? Toda essa parte de marketing e vendas como um todo, tá? Mas principalmente comercial vai estar aqui dentro desse artefato. Depois, claro, implementação. Como passo a passo você chega daquele AI Canvas, daquele desenho para o mundo real, para botar aquilo para rodar e gerar valor. Depois, claro, os agentes envolvidos. 1, 2, 3, às vezes 8 agentes. Eu vou começar simples, mas seja um ou 2 agentes, cada agente tem seu prompt, cada agente pode ter a sua base de conhecimento, tem que saber o que é um agente, a gente vai abordar isso. E por fim, código ou workflow.
Se a gente for usar uma plataforma integradora como Zapier, Make, N8N, LangChain, próprias plataformas de vibe coding como a Tez AI agora tá virando, o Google AI Studio, Lovable, tem diversas que a gente vai abordar dependendo do projeto. Ali, por trás dos panos, tudo é código, sabe? O prompt, para você ter uma ideia, apesar de ser linguagem natural, que a gente fala, ou seja, o bom português aqui no nosso caso, que a gente entende, você pode registrar como propriedade intelectual. E até pouco tempo, antes de ter a IA generativa e os agentes, o que você registrava como propriedade intelectual era um código, sabe? Dá para fazer isso. Muita gente acha que não, mas dá para fazer da maneira correta ali, criptografado. É tudo muito, muito bem feito hoje. Você pode ter seus projetos registrados, tá? Para te trazer segurança, inclusive. Isso tudo é código, ou seja, essa é a essência, esse é o coração. Isso é o que faz o projeto rodar. No final é código, mas não se espante se você é de negócio. Você não precisa saber codar, como o pessoal fala. Você não precisa saber programar. Você só precisa saber usá-lo a seu favor. Qualquer dúvida, pergunta para a IA. Beleza? Nessa altura você já decorou como que um projeto é implementado. Pensa aí, descoberta, modelagem, priorização, execução. Certo? Agora a execução de um projeto de IA. O projeto de IA é um artefato que contém aqueles elementos. Agora, em termos tangíveis, e já entrando no mundo da IA, tem uma tipologia que é importante você saber. Muita gente confunde isso. Muita gente confunde. Essa tipologia é que eu uso para me orientar quando eu estou conversando com algum potencial cliente sobre um projeto. Eu fico imaginando, tá, beleza, isso aqui eu consigo resolver só com um chat. O que é um chat? Abre aí, Vini, a Tez. Você entra ali, né, a Tez, ou o ChatGPT, ou o Gemini. Pode abrir os 3 aí, por exemplo. Esse é um chat, né? Você conversa, manda um oi, aí a IA te responde, igual a gente fala com outro ser humano, sei lá, no WhatsApp. Beleza? Isso é usar IA através do chat. Você pode resolver muita coisa ali. Por quê? Ali você pode arrastar arquivos, ou seja, adicionar base de conhecimento para que ela tenha contexto e tudo que é tipo de formato. Você pode usar ferramentas dela para criação de imagem, criação de vídeo, criação de podcast, criação de documentos, executar códigos por ali também e ela fazer coisas mais difíceis que a gente não saberia fazer sem uma habilidade de programação. Beleza, é bem poderoso. Só que um ser humano opera, né? Um ser humano proativamente tem que conversar com a IA. Se o ser humano não mandar mensagem, a IA não vai mandar, beleza? Esse é o chat. O agente já dá um salto. O agente, muito se diz sobre o agente ter a capacidade de executar tarefas. Eu não gosto dessa definição. Por quê? Hoje no chat eu já consigo executar um monte de tarefa, eu já consigo conectar até com plataformas integradoras e direto no chat eu peço para mandar e-mail, criar um relatório, disparar uma automação, fazer uma análise de uma reunião, gerar uma ata, gerar uma apresentação, gerar um site. Consigo fazer tudo pelo chat. Então o que para mim compõe um agente? É pela definição, pensa no colaborador da empresa. Quando você contrata alguém para ser o seu gestor de mídia paga, ele precisa analisar, ele tem algumas atribuições, né, algumas tarefas. E ele tem um contexto, tá vendo? Ele tem um cargo. O seu cargo com atribuições. E atribuições naquela empresa, com aquele contexto daquela empresa. Sabe? Tá mais empacotado, entende? Então, um agente, eu gosto de dizer que ele é uma evolução do chat quando você empacota ele. Olha, você sempre vai fazer isso. Um agente que entrevista cai, ela sempre vai entrevistar daquela forma que eu defini num prompt dela, numa instrução dela, entende? Um agente para analisar, para criar uma ata de reunião, ele sabe que ele vai receber uma transcrição, ele vai pegar aquela transcrição, ele sabe a estrutura da ata daquela empresa, ele sabe que no final tem que ter um alinhamento das tarefas e quem ficou com cada tarefa. Sei lá, ele vai ter uma instrução pré-definida. E um modelo, às vezes, já pré-definido, algumas ferramentas que já vai engessar para ele usar. Ah, ele quer gerar essa ata, tem que ser sempre em PDF, com um link para download. Sacou? Esse é o agente. Aí, beleza. O resto, você vai pegar fácil, que é o quê? Automação, ou seja, um workflow, que a gente estava até brincando aqui no marketing para a gente chamar de ATM, né? O ATM, que é a sigla em inglês para Automatic Teller Machine, no inglês americano. O que é isso? É o nosso caixa eletrônico, caramba. Por que eu gosto disso? O que você faz no caixa eletrônico? Principalmente, saca dinheiro. Uma automação te dá dinheiro, amigo ou amiga.
Dá para você sacar dinheiro se você consegue implementar e vender uma automação do jeito que eu vou te mostrar aqui. Dentro de uma automação, você pode ter agentes, um ou mais agentes, que vão funcionar em sequência, em paralelo. Você pode brincar. Aí depois vem o orquestrador. O que é isso? Pelo ícone aí você já vê. Tem uma hierarquia. Existe um agente mãe que orquestra todo mundo. Ele chama um, depois chama outro, depois chama um de volta, valida com outro, né? Pode ir e voltar várias vezes para ele concluir aquela tarefa, aquela missão que você deu para ele. Então, a Tess tem esse modo agêntico que a gente fala, a Manus tem isso, o GPT tem esse modo agêntico, eu estou chamando desse modo agêntico, tá? Mas são múltiplos agentes pré-definidos que você pode botar para... Você manda uma tarefa e o resto são com eles. Você não precisa nem configurar uma automação, sabe? Você não tem um processo rígido que você, primeiro essa etapa, depois essa, depois essa, depois essa, né? Que é o caso da automação. Ele é um orquestrador. Ele está livre para trabalhar, para te entregar o melhor resultado. Pode até interagir com você. Preciso de uma validação aqui. Até aqui eu fui, mas agora eu preciso que você me confirme alguma coisa, me passe alguma informação a mais. Aí você vai trocando, mas você fica observando a coisa acontecer. Até abre computador virtual, você vê, né, as trocas entre os agentes, o que um está conversando com o outro. É maravilhoso, é uma coisa bem disruptiva mesmo, muito inovadora, tá? E para fechar, que é a aplicação web. Olha aí, tem vários exemplos de aplicação web. Essa que eu fiz é uma para calculadora para ver se vale a pena você comprar ou alugar um imóvel, por exemplo. Tá? Muito legal. E tem várias outras. Essas aplicações eu criei em minutos. Por quê? A própria IA agora é capaz de se conectar com bases de dados, com diferentes sistemas e publicar numa URL, num link, um site para você, que pode ser só um site institucional, mais paradão, ou pode ser um site interativo, ou pode ser uma aplicação web, ou seja, um app. Nesse caso, eu tenho parâmetros. Se você olha essa calculadora, você pode arrastar para lá e para cá, muda o gráfico, muda a tabela, pede um relatório com a IA. Muito legal, né? Isso eu fiz em 10 minutos. O outro do AI Canvas também tem. Eu fiz dinâmicozinho para você poder preencher os post-its direto num site da Pareto. Também vai estar aí, tudo com material complementar está aí. Só acessar. Isso, se você apresenta para um potencial cliente, ou seja, não precisa vender para você mostrar alguma coisa desse tipo para ele, entende? Você pode, para esse potencial cliente, você, numa primeira reunião, até se você fizer o dever de casa, se preparar para a reunião, você pode chegar com o aplicativo pronto. Não precisa ser exatamente o que ele quer. Assim, não se preocupe em ser uma dor real. É só para você mostrar autoridade, mostrar valor, mostrar que vocês sabem fazer, saca? E aí, esse mundo SaaS, né? Software as a Service, ali, é o mundo das aplicações web. O pessoal fala que morreu, que vai morrer por causa da IA, que não precisa mais de app, de SaaS, porque a IA vai fazer tudo. Esquece isso, amigo. Pelo contrário, agora é um mundo, sei lá, do live SaaS, do live app, porque eu faço para você e customizo em minutos. Deu algum bug, corrijo na hora. Alguma sugestão de melhoria, alguma coisa, algum feedback, vou lá e melhoro. E posso até implementar conceitos de auto-healing, que a gente fala de autocura, a própria aplicação com IA, tudo com IA, óbvio que eu estou falando, com a IA generativa, ela vai se corrigindo e melhorando. Você pode criar 50 aplicações, coisa que você demoraria 50 anos para fazer e gastaria milhões. Esse é o novo game. A apresentação morreu. Você não precisa criar uma apresentação se você pode criar um app, sabe? Isso é lindo demais. E aí que a gente vai chegar, beleza? Agora, muita gente se engana. Um appzinho desse, para você demonstrar autoridade, é lindo. Para você implementar para a empresa, vai dar problema. Nem sai do piloto, como a gente já vê na maioria. Porque implementar um projeto desse de aplicação web tem que ter várias outras questões de segurança, de qualidade, de desenho de processo mesmo, de entendimento de um projeto para que aquilo perpetue, para que você possa reter o cliente. Você não quer entregar um projeto e ele pagar 1, 2, 3 meses de manutenção, depois falar, olha, vou pagar mais não, porque já nem estou usando mais. Chatão. Não passa por isso. A gente quer que você implemente um projeto que vai ficar por 5, 10 anos rodando naquela empresa e você ganhando cada vez mais dinheiro com esse projeto. O projeto, você pluga ele numa empresa uma vez,
ele é vivo, ele vai crescer, você vai engordando aquela caixinha, tanto o feed de manutenção quanto de setup também, porque você vai ter que atualizar depois, saca? Você vai ter que atualizar porque vai ter uma tecnologia nova, um modelo de IA novo, alguma coisa nova tá acontecendo toda semana, todo mês. E aí a chance de você fazer upsell, cross-sell, nossa, é dinheiro infinito. Dá para ganhar dinheiro por muitos e muitos anos. Com um projeto, se você focar um projeto bem focado mesmo, entregar de verdade, você pode às vezes só fazer isso e chegar a 100 mil por mês de receita recorrente, tal do MRR, e ter uma margem absurda. Uma margem às vezes de 70%. Isso dá para fazer, mas sem enganar cliente, gerando valor para ele vai querer pagar tranquilamente. Ou vários clientes de 10 mil, ou 1, 2, 3 clientes, cada um pagando um pouco para chegar a 100 mil, é muito factível. Tem vários empresários, empreendedores, implementadores de agent builders no nosso ecossistema que já tiram isso, sabe? E nem estão usando, essa altura do campeonato que eu tô falando aqui, nem estão usando a aplicação web nem orquestrador. É tudo com automação com a gente, para você ter uma ideia. Fechado? Essa é a tipologia, é isso que você precisa também entender. E nas próximas aulas, no módulo 1, a gente vai trazer o grande aclamado chatbot com o IA no WhatsApp, né? O agente de IA integrado ao WhatsApp. Todo mundo quer botar no WhatsApp, todo mundo tem que botar no WhatsApp. O WhatsApp é uma aplicação poderosíssima, não ignore ela. Mas eu vou me resguardar aqui, vejo você no módulo 1 para a gente botar esse agente de IA na rua e você já ganhar dinheiro com ele. Combinado? Te vejo nas próximas aulas. Tchau, tchau.